Edward Jenner foi uma das figuras mais admiráveis da história da medicina. Certo dia, uma jovem camponesa foi ao seu consultório e os dois acabaram conversando sobre a varíola. A varíola é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, que causa graves lesões purulentas na pele e que pode levar à morte em poucas semanas. Calcula-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram vítimas da doença na Europa no século XVIII. Ela teria dito: "Não corro risco de contrair essa doença, pois já tive varíola das vacas." A varíola das vacas é uma variação mais branda, que quer dizer fraca, da varíola. Jenner, intrigado com o depoimento da jovem, estudou a doença de forma sistemática. Ele extraiu o conteúdo de uma pústula, que é ferimento, da mão de uma jovem leiteira afetada pela varíola das vacas, e injetou-a no braço de um garoto de 8 anos. Não houve efeitos colaterais e a experiência foi um sucesso, pois o menino não contraiu a doença. Ele repetiu o procedimento em outras pessoas e teve então a certeza de que havia realizado uma grande descoberta. De acordo com o texto, Jenner foi o descobridor: A, do soro; B, dos antibióticos; C, da vacina ou D, da anestesia. Primeiro, precisamos entender o que é e como funciona nosso sistema imunológico. Esse sistema é responsável por nos proteger dos agentes causadores de doenças. Ele é formado por órgãos, por exemplo, nódulos linfáticos e baço, e células brancas, presentes no sangue, que produzem o que chamamos de anticorpo. Anticorpos são moléculas de proteínas produzidas com a função de combater os antígenos que invadiram o organismo. Os anticorpos são substâncias que são produzidas para combater os antígenos. Antígeno é qualquer substância que é reconhecida como estranha ao organismo. Cada antígeno tem um anticorpo específico que deve ser produzido ou fornecido ao organismo. O anticorpo tem um aspecto que lembra uma letra Y. Ele tem uma porção que é constante em todos os anticorpos e outra que é a que traz a característica específica do antígeno a ser combatido. É esta porção que diferencia os anticorpos entre si. Os braços do Y têm o formato específico para se ligar ao antígeno, como o encaixe de uma chave fechadora. Ao se ligar ao anticorpo, o antígeno é inativado. Após a inativação, o conjunto de antígeno mais anticorpo será englobado por uma célula fagocitária, por exemplo, o glóbulo branco, que irá destruí-los. Nessa situação, o anticorpo não pode ser reaproveitado e, por isso, milhares desta molécula devem ser produzidas. A este processo de produção de anticorpos chamamos de imunização. Existem dois tipos de imunização: a passiva e a ativa. Na imunização chamada passiva, temos o método chamado soroterapia. A soroterapia fornece anticorpos prontos ao indivíduo e é usada em casos que não se pode esperar o tempo que o organismo precisa para produzir os anticorpos para combater a doença. O soro é produzido introduzindo um antígeno em outro organismo, geralmente um animal. Após certo período, o organismo passa a produzir os anticorpos contra esse antígeno. É colhido o sangue e produzido o soro que contém os anticorpos. A soroterapia age por tempo menor e tem finalidade curativa. Outro tipo de imunização é quando os bebês são amamentados. No leite materno que recebem, existem vários anticorpos prontos e ela também é considerada uma imunização passiva, só que chamamos de natural. Outro tipo de imunização é a ativa, que pode ser natural ou artificial. Nesta imunização, o corpo produz os anticorpos. A imunização ativa natural ocorre quando entramos em contato com um antígeno e produzimos anticorpos. Neste caso, criamos uma memória para esta doença e, caso sejamos novamente infectados pelo mesmo tipo de antígeno, já teremos as ferramentas para combatê-lo. A imunização ativa artificial é feita através da vacina. Os micro-organismos patogênicos são multiplicados em laboratório. Depois eles são atenuados, enfraquecidos ou mortos. Estas substâncias são introduzidas no organismo e assim ele é capaz de produzir os anticorpos. Existe um período que o organismo precisa para começar a produção dos anticorpos. Assim como na imunização ativa natural, na vacina o indivíduo não é capaz de combatê-la logo após a aplicação da mesma.
pois os anticorpos só são produzidos em média de 3 a 14 dias após a inoculação. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, a região norte, os viajantes são orientados a tomar algumas vacinas específicas e a esperar por um período antes de iniciar a viagem. Isto se deve por conta deste período entre a inoculação e a produção de anticorpos. A vacina é a prevenção antes da doença. Agora, o que Jenner fez? Introduzindo a forma da varíola mais branda, que é a varíola da vaca, no organismo do garoto, ele fez com que o organismo produzisse anticorpos para o vírus em questão, usando a imunização ativa, deixando-o imune, ou seja, protegido da doença. Com qual das respostas imunológicas você liga a este experimento? Quando ele introduziu o antígeno na sua forma branda, ele criou a técnica da vacinação, que é usada até hoje para a prevenção de outras doenças como, por exemplo, tétano, rubéola, sarampo e poliomielite. Portanto, a alternativa correta é a de letra C. E a questão está encerrada.